Bem-vindos ao quadro Dois Dedos de Ciência, episódios curtos onde falamos sobre notícias e temas rápidos do mundo da ciência. Hoje apresentado por mim, Luiz. No episódio dessa semana eu tô trazendo um tema que não é tão abordado pela galera da física e do mundo das ciências, que é a relação entre a linguagem e a matemática. As línguas são instrumentos essenciais para a vida em sociedade, e nós vivemos milhares de anos desenvolvendo elas para chegarmos no que conhecemos hoje. E estamos o tempo todo desenvolvendo a língua, até hoje, porque estamos o tempo todo conversando, e se você está me ouvindo agora, é porque a gente conseguiu chegar em um ambiente onde todo mundo consegue se entender. Ou pelo menos uma parte da sociedade consegue. O que a gente ainda precisa entender é que a matemática está mais próxima da língua do que pensamos. Nós passamos anos na escola estudando sobre a língua, a história da língua, sobre como escrever de norma culta, sobre funções da linguagem como conotativa, informativa e outras. E isso me fez pensar, por que nós nunca estudamos a linguagem matemática numa aula de português? Eu sei, existe a aula de matemática, mas por que ela é tão pouco explorada na aula de matemática? Sim, a linguagem matemática é pouco explorada na aula de matemática. E talvez você esteja confuso, então vamos com calma. Você deve estar se perguntando agora, por que eu estou chegando nesse ponto onde um professor de português tem que falar sobre a matemática? Por um simples motivo, a matemática é uma linguagem, e a gente tem que entender isso. Assim como os quadrinhos e revistas, questões de matemática exigem interpretação. A matemática tem símbolos próprios, estrutura, sintática e o principal, ela tem sentido. E isso acontece porque a matemática e as línguas evoluíram lado a lado. E hoje só conseguimos entender como funcionam contas porque as línguas nos permitem isso. Para nós entendermos melhor como chegamos até aqui, temos que voltar no tempo, até a pré-história, quando ainda nem existiam línguas, quando os primeiros grupos passaram a estabelecer em um lugar fixo e criar animais. A partir desse momento, os grupos têm um novo problema e precisam lidar com a noção de quantidade. E é aí que a nossa comunicação fica cada vez mais complexa. Basta observarmos os macacos, a comunicação deles é extremamente rudimentar e muito simples. Eles sinalizam apenas coisas simples como fome, raiva ou acasalamento e coisas que são gerais para os grupos. Mas quando nos tornamos sedentários, ou seja, o ser humano passou a ficar em um lugar fixo, começamos a criar animais e tivemos cada vez mais pessoas no nosso grupo. E para isso a gente teve que desenvolver essa noção de quantidade, para a gente saber quantas pessoas temos no grupo ou se algum animal sumiu. Foi aí que começamos a contar nos dedos, ou arriscar em pedras e ossos. Assim conseguimos guardar informação para saber se algum animal sumiu e manter o controle do nosso rebanho e da nossa comunidade. Foi aí que nasceu as primeiras contagens e a ideia cada vez mais lapidada de quantidade. A gente foi melhorando cada vez mais a nossa noção de quantidade. Antes a gente simplesmente contava 1, 2 e depois disso, basicamente, a gente determinava se um grupo ele era pequeno ou grande e sem muitos detalhes. Agora a gente consegue determinar quantidades exatas com números cada vez mais precisos. E se a gente avançar nessa linha do tempo até aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo e irmos até onde fica o Iraque, a chamada Mesopotâmia, uma terra que recebe esse nome por ficar entre dois rios, o rio Tigre e o Eufrates. Nesse lugar vivia o povo sumério. O que eles têm de especial? Eles têm a escrita mais antiga que nós encontramos. As escrituras feitas em tábuas de argila gigantes resistiram ao tempo. Além dessa língua, o povo tinha uma grande preocupação com a matemática. Inclusive, tinham conhecimentos avançados em álgebra, em que tábuas existiam contas da diagonal de um quadrado de lado 2. Um teorema que anos depois seria descrito por Pitágoras.
além de diversas tábuas com problemas práticos de matemática. Esses dois exemplos nos mostraram como a matemática e as línguas evoluíram juntas, tornando essa relação crucial para entendermos como fazemos matemática hoje. E isso porque a matemática usa a língua como instrumento de interpretação. Por exemplo, nós só conseguimos entender o que é 2 mais 2 porque temos a nossa língua, que possibilita entendermos que duas unidades juntas com outras duas unidades formam 4. Isso se torna tão automático que nem percebemos que nosso cérebro interpreta tudo em nossa língua. Já em contas mais complexas e situações como questões de física, exige a interpretação do leitor. Ainda exige mais paciência, conhecimento da linguagem matemática e leitura de quem quer descrever matematicamente. Veja bem, cada símbolo que a gente usa na matemática, ele tem um significado na nossa língua. Então, o símbolo ele não existe independente da língua. Por isso que a língua é tão importante para conseguirmos entender a linguagem matemática. Contas são maneiras mais simples de escrevermos o que estamos fazendo. É completamente possível escrevermos uma conta na nossa língua sem precisar dos símbolos. E é importante que a gente entenda como é feita uma conta a partir da nossa linguagem. E isso só acontece porque nosso cérebro evoluiu de acordo com a nossa comunicação e a nossa comunicação em sociedade. E antes de sair falando que é de exatas e que não quer mais saber de português, entenda, sem a nossa língua não entenderíamos absolutamente nada da matemática, ou então a gente teria feito uma matemática totalmente diferente. Hoje, a nossa estrutura de sociedade é dependente de uma língua e da relação que a gente tem com as outras pessoas. Esse é um pequeno episódio sobre a língua e a relação com a matemática. Fiquem de olho sempre nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, @conte_neurônios, e o nosso Twitter, que é o mesmo. Confira as referências na descrição e até a próxima.